contra os abusos no exercício do poder religioso, que constituía a base ideológica que justificava a opressão nos outros âmbitos da vida. As causas aduzidas para a perseguição são variadas, históricas, umas teologizadas, outras, sobretudo em João, mas no fundo não são outras senão as denúncias de Jesus contra o poder opressor, o poder religioso diretamente, em cujo nome se justificavam outros. 3.2 O duplo projeto contra Jesus. Os relatos evangélicos do duplo processo a que Jesus foi submetido propõem versões bastante discutidas do ponto de vista histórico. Diante dessa constatação, Sobrino repropõe como fio condutor do seu discurso o esquema da luta entre os deuses, na sua dupla ramificação, a luta entre as mediações e de luta entre os mediadores. As divindades e suas mediações estão em luta e por isso também o estão os seus mediadores. O processo contra Jesus é um processo contra o mediador, mas é levado a cabo para defender uma mediação e isto se faz em nome de um Deus. Em outras palavras, o processo contra Jesus é também um processo contra seu Deus. E desde agora se pode apreciar a tragédia que vai ocorrer. Jesus vai ser condenado à morte em nome de um Deus. E Jesus é seu Deus. Jesus e seu Deus parecem perder no processo. 3.2.1 O processo religioso. Os 4 evangelhos atestam uma hostilidade crescente contra Jesus, sobretudo por parte do sumo sacerdote. Os sinóticos a historicizam nos eventos ocorridos na última semana de Jesus em Jerusalém. João, porém, usando uma versão mais teologizada que histórica, situa o conflito no contexto de uma forte controvérsia entre Jesus e os líderes dos judeus no templo por ocasião da festa da dedicação. Jesus teria sido submetido a um duplo interrogatório por parte das autoridades religiosas judaicas, embora a historicidade desse dado seja bastante controvertida. O interrogatório diante de Anás, muito provavelmente de caráter privado, João 18:12, versava sobre a sua doutrina e sobre os seus discípulos, escreve Sobrino. Isto poderia ser interpretado como questionado da ortodoxia de Jesus e, mais perigosamente, como indagação sobre seu próprio movimento, que poderia ir ganhando força crescente e, nesse sentido, se iria fazendo perigoso para a religião estabelecida. Mas, diante da resposta de Jesus, não acham matéria de acusação, embora um dos guardas reaja diante da liberdade de Jesus, interpretada como insolência, e lhe dê uma bofetada, João 18:19-23. O segundo interrogatório parece que ocorreu na manhã seguinte, diante do Sinédrio, com a intenção de preparar as acusações que se deviam apresentar a Pilatos, única autoridade legítima para condenar Jesus à morte. Segundo os evangelhos, o motivo de condenação é que Jesus se teria declarado o Cristo. Mateus 26:64, Marcos 14:62, Lucas 22:67 e João 10:24. Blasfêmia que os olhos do Sinédrio tornava o acusado réu de pena capital. Todavia, essa acusação contra Jesus parecia ser uma razão sobretudo redacional, enquanto a verdadeira causa da condenação deve ser procurada em outro lugar. O que parece decisivo para o teólogo é, então, a busca com base nesses 2 interrogatórios do porquê da oposição de todos os grupos religiosos a Jesus. A acusação principal contra Jesus é aduzida como razão de sua condenação. Sua condenação parece ser, para Sobrino, aquela da expressa vontade de Jesus de destruir o templo. Mateus 26:61, Marcos 14:58 e João 2:19. Com efeito, caso se considere o significado do templo como autêntico ponto de referência de toda a sociedade judaica, fica então claro que os sumos sacerdotes, como dirigentes religiosos e políticos, teriam a intenção de eliminar a Jesus. Isso pressuposto, Sobrino chega a 2 conclusões quanto ao processo religioso a que Jesus foi submetido. Em primeiro lugar, Jesus foi condenado por ter se apresentado como uma espécie de reformador religioso
que, mediante a pregação e a atitude de vida, coloca em crise, sobretudo, o templo enquanto centro da vida política, social e econômica de Israel e, portanto, também os costumes cultuais e religiosos do seu tempo. Além disso, a sua condenação deve ser interpretada como reação diretamente proporcional à radicalidade das críticas por ele feitas. E a conclusão por Sobrino, considerada trágica e irônica ao mesmo tempo, é que Jesus põe em crise aquela específica estrutura religiosa judaica em nome do Deus do qual ele se apresenta como intérprete e paladino. De modo absolutamente paradoxal, os membros do Sinédrio condenam Jesus à morte invocando a autoridade do mesmo Deus e suas tradições religiosas. Se tudo é assim, a causa da condenação de Jesus é absolutamente coerente com a rejeição de Jesus ao longo de sua vida. O anti-reino, uma sociedade configurada ao redor do templo, neste caso, rejeita ativamente o reino e seus mediadores rechaçam ativamente o mediador. O que o juízo religioso esclarece, embora um nível redacional, é que também os deuses estão em luta. O conflito veio a Jesus pelo modo como falava e fazia Deus presente no mundo. O sumo sacerdote apela a Deus, conjuro-te pelo Deus vivo, Mateus 26, 63. E em nome do Deus vivo, trágica e ironicamente, o manda à morte. Jesus é condenado em nome de um Deus. 3.2.2 O processo político. Não obstante a clara tendência dos evangelistas, e de modo particular de Lucas, de descarregar toda a responsabilidade pela morte de Jesus sobre os chefes religiosos e políticos judeus, e não sobre o procurador romano Pôncio Pilatos, é fora de dúvida para Sobrino que, no entanto, Jesus morreu crucificado como malfeitor político e morreu como um tipo de morte, que só o poder político os romanos podiam dar. A causa da condenação, por outro lado, está redigida em termos políticos. Ele se fez passar pelo rei dos judeus. E também o confirmará a oferta de Pilatos de trocar Jesus por Barrabás, um subversivo político. Sobrino defende que o processo político contra Jesus parece ter se baseado em duas acusações. A primeira diria respeito a um suposto envolvimento de Jesus em atos subversivos, enquanto a segunda se referia à oposição religiosa à política que Jesus obviamente representava em face do Império Romano. A primeira acusação parece a mais provável do ponto de vista histórico e é referida por Lucas com 3 pontos de acusação. Encontramos este sobrelevando o nosso povo, impedindo de pagar tributos a César e afirmando ser Cristo Rei, Lucas 23:2 e João 19:12-15. A acusação de subversivo contra Jesus poderia referir-se à tentativa feita por alguns dos dirigentes judeus de envolver Jesus no tumulto provocado por alguns rebeldes, de que se faz menção em Marcos 15:7. Todavia, os relatos evangélicos não oferecem nenhuma base que possa legitimar uma eventual implicação de Jesus em tais levantes. O que parece, ao contrário, mais provável é que os sumos sacerdotes, aborrecidos com os conteúdos subversivos da pregação de Jesus, tenham querido fazê-lo responsável por alguns levantes concretamente verificados, como pretexto para apresentá-lo às autoridades romanas como persona non grata e mesmo perigosa do ponto de vista político. É bastante evidente que um profeta como Jesus se torna automaticamente perigoso em termos políticos e é frequente para eliminar suas consequências seja implicado falsamente em fatos concretos. Além disso, a cena da pergunta sobre a legitimidade do tributo a César, Marcos 12, 13 ao 17, Mateus 2, do 15 ao 22, Lucas 20, do 20 ao 26, tem as conotações de uma autêntica trama política contra Jesus, como se depreende da própria finalidade da questão posta por seus interlocutores, para flagrá-lo em suas palavras e entregá-lo ao poder e autoridade do governador romano, Lucas 20:20. Sobrino afirma que através da resposta que revela sua firme e decidida preocupação pelo bem do povo, Jesus se afasta tanto dos dominadores romanos como dos fautores
da teocracia nacionalista de Israel. Sobrino recorda que essas acusações contra Jesus não provocaram nenhum tipo de reação particular em Pilatos e não alcançaram, deste modo, o resultado esperado, João 18, 30 ao 33. Os evangelhos parecem de acordo em sustentar a decisão de Pilatos de libertar Jesus. De fato, parece ser esta a razão pela qual narram o episódio do prisioneiro Barrabás, Mateus 27, do 15 ao 23, Marcos 15, do 6 ao 14, Lucas 23, do 17 ao 23, João 18, do 39 ao 40. Um evento insustentável do ponto de vista histórico e que, ao que parece, servia apenas para destacar a insistência do procurador romano em querer pôr em liberdade Jesus. Segundo o que referem os relatos da paixão, foi o povo que escolheu Barrabás e pediu a crucificação de Jesus, embora tanto em Mateus 27, 20, como em Marcos 15, 11. São os príncipes dos sacerdotes que induzem o povo a essa escolha, e em João são só estes com os guardas que pronunciam o grito de condenação: crucifica-o, João 19,6. João menciona também uma última acusação contra Jesus apresentada a Pilatos. Nós temos uma lei e, segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus, João 19,7. Do ponto de vista histórico legal, a condenação de Jesus aparece como a conclusão de um processo não só injusto, mas também ilógico, dado que, com base naquilo que os evangelhos relatam, ela revela, na opinião de Sobrino, uma série de ofensivas irracionalidades. O choque entre Jesus e Pilatos, porém, só se torna claro se contextualizado no quadro mais geral do confronto entre duas mediações, o reino de Deus e o Império Romano, e enfim entre duas divindades bem diferentes, o Deus de Jesus e o imperador romano César. Diante desse embate que desvela a estrutura teologal da realidade, não se podem senão relativizar as acusações feitas contra Jesus, afirma com efeito Sobrino. A necessidade de dar morte a Jesus é, pois, de ordem superior. É preciso escolher entre o Deus de Jesus e o Deus de Pilatos, entre o Deus e César. A última razão pela qual Pilatos pode enviar Jesus à morte, mesmo reconhecendo a sua inocência pessoal, é invocação de um Deus, como antes o fez o sumo sacerdote. E assim pode-se dizer que Jesus foi crucificado pelos romanos, não só por razões táticas e de política diária de tranquilidade e ordem em Jerusalém, senão definitivamente em nome dos deuses estatais de Roma que asseguravam a Pax Romana. Embora em um primeiro momento possa parecer exagerada a afirmação que Jesus representava um perigo para o poderoso e grande Império Romano, Sobrino recorda que a dimensão religiosa constitui a base estrutural de praticamente todas as outras dimensões da vida humana. Por conseguinte, qualquer tentativa de transformação radical no âmbito religioso acaba tocando as próprias bases de toda a estrutura social. Por esta razão, afirma ele que o processo de Jesus diante de Pilatos é, para todos os efeitos, um processo político. 2. Jesus diante do seu fim trágico. Fundamentando-se sempre nas informações transmitidas pelos evangelhos, nossos autores procuram, antes de mais nada, remontar a consciência que Jesus teria tido sobre o seu fim trágico, para conhecer a atitude por ele assumida quanto aos acontecimentos que lhe ocorreram em Jerusalém e chegar, enfim, ao sentido por ele atribuído à própria morte violenta. Primeiro, a consciência de Jesus acerca do seu fim trágico. Quanto à consciência que Jesus teria tido de seu fim violento, Leonardo Boff afirma que ele se deu conta de que uma espécie de círculo estava sempre mais se fechando em torno dele por obra das autoridades constituídas de então. Jesus não era ingênuo, conhecia o fim trágico de quase todos os profetas, Mateus 23, 37, Lucas 3, do 33 ao 34, Atos 2, 23. Além disso, os evangelhos falam de diversas tentativas feitas para capturar Jesus, Marcos 11, 18, João 7, 30,
32, 44, 52, 10, 39. Ou para apedrejá-lo, João 8, 59 e 10, 31. E falam até da deliberada decisão de eliminá-lo, Marcos 3, 6, João 5, 18, para agravar ainda mais a situação de conflito instaurado contra ele. Contribuiu o episódio da expulsão dos comerciantes do templo, acompanhado pelas palavras sobre sua destruição, Marcos 14:58 e paralelos, que com toda a probabilidade remontam ao Jesus histórico. Sem dúvida, ele tinha consciência de que esse ato o punha na condição de ser submetido a um processo religioso. O episódio da condenação à morte de Jeremias, sob a mesma acusação, confira Jeremias 26, do 1 ao 19, não lhe devia ser estranho. Aliás, o fato de contar entre seus discípulos ao menos 2 de providência suspeita, duvidava-se com efeito que 2 deles fossem zelotes. Lucas 6,15 e paralelos, Atos 1,13. Punham-no em uma situação difícil. Para John Sobrino, Jesus estava consciente tanto do clima de perseguição que agora o circundava, como da possibilidade de um fim trágico como resultado da radicalização da situação de conflito constante e progressiva. Tanto Marcos como Mateus atestam que a morte violenta de João Batista causou impressão muito forte em Jesus, na convicção que, de resto, isto constituiria não uma causalidade, mas antes o destino comum a todos os profetas. Lucas 4, 25 a 27, Lucas 11, 50, Lucas 13, 34, Mateus 23, 24 a 37. Por tudo isso, portanto, Jesus tinha consciência que as autoridades religiosas e políticas de então podiam, de direito e de fato, levar àquela situação de conflito de que ele era vítima até suas últimas consequências. A morte final violenta não lhe sobrevirá como um destino arbitrário, mas como algo sempre presente no horizonte. Leonardo Boff e J.L., segundo são os teólogos que se dedicaram de maneira mais particular à consideração dessa complexa questão da consciência de Jesus acerca de seu fim trágico. O primeiro interpreta as últimas palavras pronunciadas por Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, 34. Como confirmação da consciência progressiva de Jesus a respeito da sua morte violenta e, portanto, como chave de leitura daquela consciência que acompanhou o seu itinerário histórico e a missão por ele realizada. Segundo, por sua vez, percebe, sobretudo nos evangelhos sinóticos, a presença de dados, quer diretos, quer indiretos, aptos à compreensão da consciência de Jesus, quando deixou a Galiléia para coroar a sua missão, subindo a Jerusalém. 1.1 Indícios de uma consciência progressiva por parte de Jesus. Leonardo Boff afirma que a questão da consciência de Jesus quanto à sua morte violenta deve ser inserida no quadro mais amplo da sua pregação, da iminente irrupção do reino e de sua consequente consciência de ser um instrumento determinante da instauração da soberania de Deus. Ele afirma que Jesus estava consciente de ser aquele que, além de anunciar a irrupção próxima do reino, o antecipava, tornando-o presente por mediações concretas. Ele é, com efeito, em pessoa, a manifestação mais concreta da presença em ato do reino de Deus e, por conseguinte, a pertença a ele deverá ser necessariamente mediada pela adesão à sua pessoa e à sua mensagem. Segundo a opinião de Leonardo Boff, esta contextualização faz, porém, emergir uma dificuldade de não pouca monta. Justamente porque Jesus é o mediador do reino de Deus e um instrumento determinante de sua realização, fica difícil compaginar, é uma palavra difícil,
a sua morte na cruz com o conteúdo da sua mensagem, que contemplava a vitória sobre a morte, expressão da excelência da alienação humana, quer também com o escopo de sua missão, que era, ao invés, a total adesão das pessoas à sua proposta como fruto de convenção exigida pela sua pregação. Em outros termos, Jesus, por coerência com sua pregação, não teria jamais podido prever a morte como cumprimento de sua atividade, pelo simples fato de que ela é em si mesma a negação do seu projeto histórico. Embora possa parecer bastante contraditório, é justamente neste terreno, a seu ver, que se deverá repropor a pergunta sobre a consciência que Jesus tinha da própria morte. Contava Jesus com a morte violenta? Esta pergunta é legítima no pano de fundo da pregação de Jesus sobre o reino e sua irrupção iminente. Ele se entende como o profeta escatológico e, ao mesmo tempo, o realizador da nova ordem a ser introduzida em breve por Deus. A este propósito, o autor resenha alguns textos bíblicos que poderiam oferecer indícios de uma consciência progressiva por parte de Jesus. São estes, na ordem, o texto sinótico do esposo que será tirado, Marcos 2, 19 a 20, e paralelos, aquele em que os fariseus vão ter com Jesus para lhe comunicar que Herodes quer matá-lo, Lucas 13, do 31 a 33. O logion do serviço, Marcos 10, 45, a pergunta feita por Jesus aos discípulos: podeis beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o qual eu sou batizado? Marcos 10, 38, Mateus 20, 22. A parábola dos vinhateiros homicidas, Mateus 21, do 33 ao 46, Marcos 12, 1 ao 12, Lucas 20, do 9 ao 19. A unção de Betânia, Marcos 14, do 3 ao 9, Mateus 26, do 6 ao 13 e João 12, do 1 ao 8. A profecia do pastor ferido, Marcos 14, 27 e Mateus 26, 31. O episódio do Getsemane, Mateus 26, 36 e 46, Marcos 14, 32 e 42, Lucas 20, do 40 ao 46. E por último, as palavras de Jesus na cruz, Marcos 15, 34 e Mateus 27, 46. Os três anúncios da paixão, previsão da própria morte de Jesus. Em primeiro lugar, Boff analisa os três trechos do Evangelho de Mateus, conhecido como os três anúncios da paixão. A seu ver, esses textos, tomados assim como se apresentam, ou seja, lidos segundo uma perspectiva fundamentalista, poderiam induzir a considerar um Jesus dotado desde o princípio de uma visão cristalina de tudo aquilo que diria respeito a seu fim. Nesse sentido, os textos de Marcos 8:31, 9:31 e 10:33 atestariam a sua clara consciência não só em relação à morte próxima, mas também quanto ao aspecto redentor dessa. De sua leitura resulta que Jesus, além de ter previsto a recusa oposta pelas autoridades religiosas à sua pessoa e os sofrimentos e a condenação à morte como consequência, teria conferido à própria morte um significado sacrificial. Todavia, Boff afirma que a maior parte dos exegetas católicos e protestantes consideram estes três anúncios como verdadeiros e próprios vaticinia ex eventu. Esses três anúncios teriam sido atribuídos a Jesus com um duplo objetivo. O primeiro seria o de mostrar, por um lado, a unidade, ainda que aparentemente rompida, entre as palavras ditas e os gestos realizados por Jesus histórico, e por outro, os eventos ligados ao seu fim trágico e à sua ressurreição dos mortos. A profissão de Jesus contida nessa formulação é, portanto, a de considerar sempre juntas vida, morte e ressurreição de Jesus e contemplá-las num único olhar de fé. O segundo objetivo seria a afirmação
da unidade do plano de Deus realizado através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Deus não abandonou Jesus naquela Sexta-feira Santa, talvez a mais trágica da história humana. Ele estava lá, presente junto a Jesus, fazendo com que seu plano, embora de forma secreta e misteriosa, fosse realizado até mesmo naquela situação tão dramática e paradoxal. É com efeito a contínua presença de Deus na vida e na atividade de Jesus que preenche o abismo percebido por primeiros cristãos entre morte e ressurreição, sem naturalmente querer excusar os sujeitos humanos históricos ou atenuar as suas responsabilidades diante da condenação e morte de Jesus. Deus levou tudo a bom tempo segundo seus eternos desígnios e graças à sua contínua presença no percurso histórico de Jesus. É este o sentido da expressão evangélica devia morrer, João 19, 7, 14 ao 16, Lucas 24, 26, que segundo o autor e contrariamente ao que em geral se afirma, não é expressão do Antigo Testamento, mas sim proveniente de ambientes apocalípticos, dizendo que Jesus devia morrer. Aqueles cristãos queriam afirmar a superioridade do plano de Deus sobre a rejeição de Jesus por parte das autoridades constituídas de então, expressão máxima da contradição humana, e frisar, portanto, que nenhuma autoridade humana, mesmo a mais poderosa, poderia bloquear os planos de Deus, que não obstante as mais fortes adversidades e as maiores resistências, segue contudo o seu curso. Tal expressão, enfim, referir-se-ia também à feliz conclusão de um dever divino tão paradoxal. A morte de Jesus efetivamente estava em função de sua ressurreição. Além disso, a profissão de fé em Jesus como o justo sofredor por excelência, oriunda da imagem veterotestamentária da elevação ou exaltação do justo sofredor, ofereceu a base para que também os episódios ligados ao seu fim fossem interpretados segundo este mesmo esquema, escreve Boff. As profecias são, portanto, vaticínia ex evento, feitas após o evento reprojetadas para o tempo da vida terrestre de Jesus, com um sentido teológico bem determinado. Tudo que Jesus disse e fez antes de sua morte e ressurreição está de tal maneira ligado a seu destino de morte e ressurreição que forma uma profunda unidade. Não se pode relatar a vida sem considerar para onde ela leva, isso é, para a morte e para a ressurreição. Não se pode contar a morte e a ressurreição prescindindo da vida de Jesus. Uma coisa é consequência da outra, formam o caminho concreto e histórico de Jesus. 1.1.2 As últimas palavras de Jesus na cruz, expressão cabal de sua consciência progressiva. Leonardo Boff afirma que uma chave de leitura privilegiada para a compreensão da consciência de Jesus é constituída pelas últimas palavras que ele pronunciou na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15:34 e Mateus 27:46, que com toda a probabilidade são autênticas. As motivações que o levam a aceitar a autenticidade dessas palavras são duas. A primeira é de caráter crítico literário. O evangelista Marcos conservou a expressão na sua formulação aramaica. O segundo é de caráter teológico cristológico. Estas palavras revelam a cristologia incipiente e com muita probabilidade mais próxima à consciência que o Jesus histórico tinha de si mesmo. Vinha a ser, além disso, significativo o fato de que tanto Lucas como João substituíram essas palavras por outras menos escandalosas e que não provocariam dificuldades às suas reflexões cristológicas, segundo as quais a divindade de Jesus constituía um dado já adquirido. Escreve Boff. As últimas palavras de Jesus na cruz possuem todas as características de serem jesuânicas. Marcos 15:34, Mateus 27:46. São conservadas em seu teor hebraico, lama sabachthani, se atendermos a Lucas e a João, damos-nos conta de que para eles estas palavras lhes causaram dificuldades com as cristologias que possuíam a divindade de Jesus constituía já um dado adquirido, e em João era o tema articulador de todo o Evangelho.
É necessário, portanto, considerar na sua autenticidade estas palavras de Jesus, caso se queira ter acesso à difícil e intrincada questão da sua ciência e consciência. Fundamental para uma séria reflexão cristológica, o fato de estas palavras coincidirem com as do Salmo 22:2 não significa para Boff que Jesus as tenha pronunciado no contexto daquela oração. O Salmo 22 principia de fato com as mesmas palavras citadas por Jesus, que revelam a condição de angústia vivida pelo justo sofredor, mas termina precisamente com uma bênção dirigida ao mundo como sinal de profunda consolação encontrada em Deus. Estas palavras pronunciadas no patíbulo da cruz constituem ao invés o grito lancinante e misterioso do homem que naquele justo momento experimentava a profunda angústia do abandono de Deus. Todavia, o próprio fato de Jesus gritar meu Deus, é sinal de sua confiança incondicional no Pai, malgrado a experiência dramática do abandono e consequente falta de qualquer lógico apoio para dirigir-se a Deus. A este respeito, afirma Boff, o que o texto nos fala é de profundo e derradeiro grito de Jesus a partir do inferno da experiência da ausência divina. O Pai que ele vivia como intimidade filial, o Pai que ele havia anunciado como de infinita bondade, o Pai cujo reino ele proclamara e antecipara em sua praxis libertadora, agora o abandona. Não somos nós que o dizemos, é Jesus quem o diz. Ele, entretanto, não o abandona. No vazio mais abissal da alma humana, sem qualquer título pessoal que pudesse lhe servir de apoio, como sua fidelidade, a luta sustentada por causa de Deus com a situação de seu tempo, os riscos que correu e a atividade e o aviltante processo difamatório e capital que sofreu, nada mais existe que ele, Jesus, possa apresentar a Deus. Apesar do desaparecimento do chão debaixo de seus pés, confia ainda assim nele. Continua a dizer sem talvez entendê-lo radicalmente, e é por isso que grita Marcos 15:34 com voz forte, em Lucas 23:46, meu Deus. O autor afirma que a experiência de abandono vivida por Jesus na cruz foi a maior tentação por ele sofrida durante a sua vida. Naquele preciso momento, ele se sentiu só, não teve nada em que apoiar-se. Ele que em vida tinha experimentado uma intimidade tão profunda com Deus, a ponto de chamá-lo Abá e anunciá-lo como Pai de infinita ternura, era por ele abandonado no momento mais crítico. Ele que tinha consumido toda a existência